O Jornal do Estado começa falando sobre o transporte escolar para alunos da rede pública estadual que moram em povoados de Nossa Senhora do Socorro. Nesta segunda-feira, houve mais uma audiência no Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público de Contas emitiu recomendação para a Secretaria Estadual da Educação visando a manutenção do serviço. Os representantes de pais de alunos foram recebidos na sala de reuniões do Tribunal de Contas do Estado. Os pais pontuaram dificuldades enfrentadas por estudantes do ensino médio com o transporte coletivo, que foi uma alternativa dada pelo Estado para estudantes dos povoados de Nossa Senhora do Socorro para chegarem até a escola e depois em casa. Nós precisamos que a educação entenda, que há uma necessidade de voltar o ônibus escolar para que as coisas voltem ao normal como antes. Corremos muitos riscos ali, na verdade, nessa comunidade, porque na comunidade Pai André, comunidade Santo Inácio, o São Francisco, ali na Palestina, aquela área ali, é uma área que precisa, na verdade, de segurança. Então as crianças saem às 5h30 da manhã, 6 horas para estudar, e saem, elas perdem celulares, às vezes levam delas tênis, enfim, fica a mercê. A pauta do transporte foi discutida com o Ministério Público de Contas, Sintese e Secretaria de Educação. A intermediação foi feita pelo conselheiro José Carlos Felizola, responsável pela fiscalização de ações da educação no Estado. Felizola demonstrou preocupação com a possível dependência da Secretaria com as empresas do transporte coletivo e os prejuízos dessa relação para os estudantes. O transporte coletivo, todos nós sabemos, sendo usuários ou não do transporte público, que ele é deficitário. O trabalhador sofre bastante com o transporte público. Aí agora também privar as crianças que tenham já o transporte escolar, que funciona bem em todo o país, e principalmente aqui em Sergipe. Colocar esses alunos na rede pública significa que eles vão chegar atrasados nas salas de aula, são mais suscetíveis a questões de violência, de assédio, e também a questão de perder o transporte, porque são superlotados. Então, por segurança, mas acima de tudo, por humanidade, é um direito dessas crianças irem para a sala de aula, que o Tribunal de Contas de Sergipe está se mobilizando no sentido de garantir o transporte para todos. Segundo a Secretaria de Educação, 5.550 alunos têm acesso ao Vale Transporte como alternativa ao transporte escolar. Já os alunos do ensino fundamental são os únicos que contam com um transporte prioritário. Na última reunião com a comunidade de Socorro, a promessa foi de garantir linhas a mais para assistir os 8 povoados da cidade, algo que, segundo pais de alunos e Sintese, não aconteceu. A gente está chegando num acordo da Secretaria de Estado da Educação assegurar a expansão do transporte tanto para os alunos do ensino fundamental quanto para os alunos do ensino médio, inclusive para os alunos do ensino noturno, que estava negado esse acesso e na comunidade não tem um transporte público coletivo. A gente entende como fundamental essa intermediação tanto do conselheiro Felizola quanto do procurador Eduardo Corto, no sentido de encontrar essa saída. Ao final da reunião, o secretário de Educação se comprometeu em manter o transporte escolar para as regiões de Socorro. No entendimento de Zezinho Sobral, o serviço só deveria ser prestado para 4 povoados que cortam a BR-235. A recomendação que o Tribunal de Contas dará é em função da especificidade da localidade. São regiões de fronteira, são regiões que atendem a povoados, então tem uma recomendação específica, não é de toda a região. Então, veja, iniciando por Bita Cardoso Lavandeira, tem o Pai André, também, que está contido nessa indicação. Então, nós vamos aguardar a recomendação específica para nos dar a tranquilidade e a segurança legal de poder, nessa área onde nós temos o passe escolar, substituir pelo transporte dedicado. Essa é a questão. Mas a recomendação do Ministério Público de Contas foi diferente e diz que o transporte escolar deve ser garantido para todos os estudantes dos 8 povoados: Lavandeira, Bita, Oiteiros e Quissamã, Pai André, Santo Inácio, São Francisco e Palestina. O acordo firmado em reunião também será encaminhado para o secretário em forma de documento. A recomendação do Ministério Público é que o Estado restabeleça o transporte escolar integralmente para os alunos do ensino médio regularmente matriculados nesses povoados de Nossa Senhora do Socorro, que estudam em Aracaju. Nós temos representantes de 8 povoados, em que todos eles há a notícia de que
estudantes de ensino médio estão sem o acesso ao transporte escolar na forma como eram regularmente sempre prestados. Atualmente eles recebem apenas um passe escolar. Então, a propositura do Ministério Público de Contas, em razão da precariedade do acesso ao transporte coletivo, é que o transporte escolar específico seja fornecido como estava sendo até recentemente. Os pais comemoraram a decisão, mas demonstraram preocupação com regiões que podem ser esquecidas na prestação de serviço. Zona rural que a gente depende muito de só um coletivo de 2 horários, então assim, o acesso é muita gente que vai nesse ônibus, então é difícil. Eu espero que resolva, né? E eu espero sim, porque os meninos precisam estudar. Eles estavam se sentindo muito constrangidos quando entravam no transporte, porque não dá para todo mundo. O ônibus fica super lotado, eles chegavam atrasados na escola. E como vai voltar? Graças a Deus que eles vão poder frequentar o transporte escolar.